Quais os principais defeitos que aparecem em uma moto que não está sendo usada? É isso aí, galera, o tema da nossa videoaula de hoje que nós vamos discutir. Primeiro, quando a gente se fala em uma motocicleta que não está sendo usada e defeitos que podem apresentar, estamos falando então do que? Do desgaste que essa motocicleta sofre desde sua data de fabricação, ok? Esse é o primeiro ponto. A gente não está se referenciando aí em questão de uma moto mais usada, menos usada, mais potente, menos potente, em ambiente A ou B. Estamos falando em relação a quantos anos essa moto foi fabricada e quanto tempo essa moto ficou parada. E também, para completar esse cenário, qual o ambiente que ela ficou parada nesse tempo aí que ela ficou, que a gente chama de estacionada. Beleza, galera? Então, se estamos falando aí a respeito de fabricação, a gente sabe que todas as partes da moto sofrem desgaste pela falta de uso, pelo abandono, como a gente falou aí em oficinas passadas. Que partes são essas? Plásticos, as borrachas, fluidos, bateria, até mesmo a pintura pode ficar inutilizada e precisar ser reparado um desses itens ou vários desses itens para que a moto volte a rodar, não é? Então, existem vários fatores que levam a moto a estragar suas partes mais cedo ou mais tarde, beleza? O que influencia nesse processo ser mais acelerado ou menos acelerado? O meio ambiente em que essa moto ficou estacionada. Exemplo, se a gente está falando de meio ambiente, a gente vai começar citando um extremo máximo, que a gente fala que é o litoral. Pelo litoral possuir uma larga escala de sal, e esse sal se encontrar desde as areias das praias, que naturalmente ventam para as pistas e entram em contato com a motocicleta, até mesmo aí para esse sal que vem também dissolvido, além da areia, esse sal pode vir dissolvido no ar, com o que a gente conhece como maresia, que é o ar úmido com enormes quantidades de sal. Esses causam danos graves à moto, tá? A gente pode citar aí danos principalmente na parte metálica, ferrugem, beleza? A pintura fica fosqueada, isso é natural. As borrachas e plásticos sofrem um ressecamento, ou seja, todos os adesivos da moto podem aí subir rebarbas querendo soltar. O verniz sobre a pintura da moto, se for uma pintura refeita, um verniz de uma qualidade não boa, pode amarelar. Se não for verniz rígido, próprio de montadora, pode amarelar também, tá? Os pneus podem sofrer rachadura por causa do sal, podendo até, se for um pneu sem câmera, vir a vazar, vir a ficar murcho. E mais o que pode acontecer? Todas essas partes aí sofrem um desgaste que um modelo do mesmo ano não sofreria se não tivesse nesse cenário. Imagina se essa mesma motocicleta, exemplo, com 10 anos de fabricação, uma CG 150 Titan, modelo 2010, com 10 anos exposto no litoral, versus essa mesma CG 2010 150 Titan Honda, com esses 10 anos aí exposto a condições de interior, vão apresentar outros tipos de dano que já não é o do litoral. Por exemplo, o excesso de poeira que essa moto pode sugar dentro do motor pode acabar com o tempo aí aumentando os riscos na camisa, diminuindo a vida útil do motor. Isso é natural. Se ela estiver parada ali, vamos dizer que essa poeira misturada com água, a umidade do próprio sereno, mais a poeira que é depositada constantemente nessa moto aí, causa o quê? Lama, sim, lama sobre a sua moto, e essa lama, se não for limpada, se não for higienizada, protegida a moto, causam manchas na pintura que são irreversíveis, coisa diferente aí do litoral, que causa o quê? Fosqueamento no verniz, enquanto no interior, manchas decorrentes de lama não removida. No interior a gente também tem um cenário de grandes umidades, por ter bastante árvores, vegetações perto ali das residências ou em volta das cidades. A gente tem o que?
um excesso de umidade. A gente chama de excesso porque não é uma condição com a qual a moto foi projetada, é a mais do que ela foi projetada. Não é um excesso para o ser humano, mas para a moto sim. Essa umidade naturalmente vai fazendo um aterramento da parte elétrica da moto que vai descarregar a sua bateria mais cedo que uma moto que não está no ambiente úmido. O que mais pode acontecer? Partes aí como o banco da motocicleta que tem contato com essa umidade, que absorve através da espuma essa umidade, até mesmo os pneus dessa motocicleta em contato com o chão úmido, pode vir a apresentar mofo, bastante mofo, esverdeamento, manchas decorrentes desses organismos aí que crescem dentro da umidade, ok? Então, galera, o que a gente está dizendo que é essencial quando essa moto chegue, a gente visualmente observar as condições com que ela se encontra. A partir daí, a gente vai ter o início desse cenário lógico, que é a mecânica da moto. O início desses pontos que vão levar a gente a suspeitar de algumas peças, ok? Então, a gente já tem o cenário de onde essa motocicleta veio, com esses traços de desgaste. Provavelmente aí, com a intensidade desse desgaste, você já vai saber quanto tempo essa moto pode ter ficado parada. Por exemplo, uma motocicleta com os pneus murchos devido a abandono facilmente ficou mais de 20, 30 dias parada, tá? Enquanto uma motocicleta que não dá partida com os pneus ainda cheios, provavelmente é problema de bateria, é um abandono superficial ainda, raso, ok? Então a gente já tem o cenário aí da onde essa motocicleta veio e quanto tempo essa motocicleta ficou parada. Só falta mais um item para a gente encerrar esse panorama que vai levar ao diagnóstico da moto, e esse item vai ser esclarecido no próximo tópico, que é o que leva o dono a encostar as suas motos. E aí, o que levou esse dono a deixar a moto daquele estado que chegou na oficina ali, abandonada num meio ambiente por um determinado tempo? Existem, galera, muitas e muitas histórias que você, futuro mecânico, vai ouvir na sua oficina mecânica e até mesmo aí no seu bairro. E o que são essas histórias? A gente vê aí que existem fatores, são cruciais na decisão de deixar essa motocicleta encostada. Não são 100% dos casos, mas digamos que uma grande maioria das pessoas sofrem desses 3 fatores que eu vou falar agora para vocês, que é o que? É o fator econômico. O que é o fator econômico, professor? Quando a gente perde o emprego, quando a gente deixa de ter um rendimento que tinha, quando a nossa empresa fale, quando a gente precisa destinar essa verba que antes a gente tinha normal para uma doença, para um medicamento, são fatores econômicos de prioridade maior que fazem com que essa motocicleta fique de segundo plano ou seja abandonada ali na garagem. Outro fator que a gente pode ver aí, e que são um dos maiores fatores, são os fatores psicológicos. Ah, professor, o que são um fator psicológico? Muitas pessoas, quando sofrem um acidente de moto, ainda dependendo da gravidade do acidente, quanto grave, maior ainda é o risco dessa pessoa desenvolver traumas decorrente desse acidente. Traumas que vão ligar o acidente à motocicleta. Logo, ele vai presumir que abandonando a motocicleta, ele vai abandonar todas essas possibilidades de sofrer esse acidente, procurando um outro meio de transporte que ele considere mais seguro. Ok? Que ele considere mais seguro, tá? Porque todos os meios de transporte possuem riscos que podem ser aumentados ou minimizados com a manutenção correta da motocicleta e uma pilotagem prudente e consciente. Beleza, galera? Então, temos mais um último fator que ainda pouco influente aparece nessa grande maioria de pessoas que abandonam a moto. E que fatores são esses? São os fatores sociais. Que fatores são esses sociais? Tudo na nossa apostila. Acompanhe, que é importante, ajuda a resolver o questionário Forms na descrição do vídeo. Não se esqueçam, tá ok? O que são esses fatores, então, sociais? Quando a pessoa inicia aí
uma família que tem um contato aí com uma criança, recém-nascido, começa a ter outros valores, começa a ficar um pouco mais prudente, pensativo, não consegue se mover sem levar a família junto, precisa de um veículo maior, naturalmente vai ir para um carro e deixa essa moto em segundo plano, deixa de ser a sua prioridade. Insegurança com o local onde mora, tem pessoas que realmente não podem ter uma motocicleta por conta de um enorme número de assaltos de motocicletas naquela rua, naquele bairro, nas regiões com que ele vai passar para trabalhar. Talvez ele já até experimentou ter motocicleta para ir para esses lugares, mas ele já foi assaltado 1, 2, 3 vezes e viu que é totalmente inviável, por mais barato que seja. O transporte se torna caro por ter que comprar o bem toda vez que é assaltado. Beleza? E o que mais pode ser aí? Discriminação com meio de transporte. Quem nunca chegou com uma motocicleta aí na frente de uma farmácia, de uma padaria e não assustou os clientes do local? Não é mesmo? Qualquer um dos motocicletas, seja qual for a cilindrada dessa motocicleta, se estacionar em frente a um comércio, assusta os clientes. E se essa motocicleta, seja ela qual for, parar num farol ou diminuir a sua velocidade, estando com 2 pessoas de noite, aí a desgraça está feita. Ou seja, o preconceito do que vai acontecer traz uma descriminalização a toda a categoria de motociclista. Logo, você naturalmente vai ser ligado à criminalidade, vai ser ligado a um veículo para pessoas de baixa renda, pois alguns entendem que compram moto, aquele que não podem comprar veículo de 4 rodas, que é mais caro, já sofre então essa questão de descriminalização, tá? Do meio de transporte. E por último, galera, existem sim aqueles que sofrem um excesso de pressão psicológica policial. Como assim, professor? Quem é motociclista sabe que é natural que se houver uma blitz, você vai ser parado em uma blitz. Se houverem 2 blitz, a moto vai ser parada em 2 blitz. Se houverem 100 blitz, a moto vai ser parada em 101. Ou seja, ficou claro que moto sempre vai ser um alvo policial pelas suas características de rápido deslocamento, né, de ter bastante velocidade, poder levar 2 pessoas, o piloto e muitas vezes aquele que praticou o crime, né, atrás, sua facilidade de adentrar em vielas, passar em ponte, passarela, entrar no meio dos carros. Tudo isso são características que levam o piloto a conseguir se evadir da polícia, conseguir fugir da polícia. Se ele sabe que tem maiores chances de moto, então é de se convir que a maioria dos assaltos vão ser utilizados qual meio de transporte? A moto. Ou seja, nem eles que vêm a moto com discriminação estão totalmente errados, e nem nós que somos motociclistas somos totalmente discriminados. O que eu quero dizer é que existe um cenário propício para a criminalidade que é explorado. Esse mesmo cenário é combatido pelos policiais, e nesse cenário estão as motocicletas e os motociclistas. Isso para algumas pessoas é uma pressão psicológica muito grande, não gostam de passar por revistas policiais, ficam chateados pelo modo abrupto da fala policial, do gesto policial, muitas vezes se acham autuados indevidamente por uma perseguição ao motociclista. Existem todas essas variáveis que você, motociclista, sofre e leva também o proprietário a encostar a sua moto. Ou seja, a gente acabou de discutir a respeito de 3 fatores que levam o proprietário a encostar a sua moto, que são os fatores econômicos, psicológicos, sociais. Esses fatores que levam o seu proprietário a abandonar a sua moto é o 3º pilar do assunto anterior, que fecha o nosso panorama de diagnóstico, onde a gente visualmente observa em que meio ambiente essa moto estava exposta. Em seguida, naturalmente, há quanto tempo mais ou menos essa moto foi deixada ao abandono, e o fator que levou esse proprietário a abandonar essa moto
claramente já vai te trazer todo um jogo de lógica, sim, pois a mecânica é um conjunto de ações que levam ao afinamento perfeito, que é percorrido através das lógicas. Ou seja, com todos esses elementos você tem bagagem para diagnosticar quais são as peças que sofreram maior desgaste e conseguir fazer uma mecânica efetiva, direto ao ponto, dando opção ao cliente entre uma reparação total e estética ou apenas a reparação mecânica e viável para o funcionamento necessário para ela rodar. Beleza? Conversamos então a respeito desse tópico e findamos aqui essa conversa e vamos iniciar o nosso próximo assunto, que é motocicletas esportivas e de competição. Requerem cuidados nessa época? Sim, galera, essa é a resposta. Mas essas motocicletas têm dois fatores que influenciam fortemente para que a gente tenha um cuidado muito maior com ela. O que são esses dois fatores que influenciam fortemente? O primeiro fator, e que aqui está, o equipamento, quando ele é de competição, e logo já digo para vocês que motos esportivas são diferentes de motos de competição, tá? A diferença se dá por onde essa moto pode circular. Tanto as esportivas quanto a de competições, muitas das vezes possuem uma cilindrada bem elevada, não é? Para vir a conseguir um torque máximo aí que você não teria numa moto convencional, ok? Temos as exceções, pois possuímos competições de baixa cilindrada também de motocicleta, beleza? Mas se a competição se dá em altas cilindradas pela disputa do menor tempo dentro de um trecho, ou seja, quem corre mais naquela pista, todas as peças que são dimensionadas para aquela moto de alta cilindrada, para aquele canhão, são dimensionadas para ter um uso perfeito e afinado. Ou seja, qualquer peça que estiver, mesmo que milimetricamente ou centesimamente danificada, pode vir a produzir um atraso na moto, pode vir a produzir uma perca de milésimos de segundo numa aceleração, numa curva, numa retomada, numa freagem, numa ultrapassagem, que vai diferenciar o piloto entre o primeiro lugar e o último colocado da competição. Sim, a competição se dá nos últimos pontos milimétricos da moto e não antes, ok? A motocicleta esportiva, por sua vez, tem todos esses tratamentos nas suas peças com a possibilidade de poder circular nas ruas, porque ela tem placa. Além de ela possuir placa, ela possui sistema de iluminação, farol de iluminação, alto, baixo, lanterna, setas, freio, lâmpada de placa. Ou seja, essa iluminação que é obrigatória em todos os veículos, mais o adjunto da placa devidamente registrada com a sua documentação, faz com que essas motos de altas cilindradas possam rodar em ruas, ok? Lembrando sempre de respeitar as leis, claro. Não diz que essas motos não precisam seguir a lei. Sim, precisam, sim. Apenas tem a possibilidade de poder andar com essa moto que foi produzida para competição no modo de lazer, nas ruas. Já a moto de competição tem esse mesmo fino tratamento, esse mesmo fino cálculo em todas as peças, porém ela não possui essa documentação civil. Ou seja, elas são praticamente brinquedos de competição. Ou seja, tem que ser deslocado em cima de um carreto até o local confinado de competição e só vai poder fazer o que? A utilização desse brinquedo na pista adequada, estando de acordo com todas as normas de segurança, tá? Que a pista requer, ou seja, ela é exclusivamente para local restrito, muitas vezes com um propósito competitivo, financeiro e não de desfilar buscando estética nas ruas, ou seja, se empenha muito mais em questões que deixam o motor mais potente, a moto menos leve com menos acabamentos, uma vez que a gente tem a questão da potência, conforto e acabamento unido numa mesma motocicleta esportiva na rua. Temos esses dois cenários. Essas motocicletas, por suas vezes, jovem, elas têm dois fatores que influenciam a dificuldade. O primeiro acabamos de discutir, que é o cuidado com o afinamento das peças que podem gerar resultados negativos.
E o segundo, como essas motocicletas não são produzidas em larga escala, muitas vezes elas não são produzidas no Brasil, pois a gente não possui um mercado tão interessado em motos de competição, tá? Então essas motocicletas muitas vezes são importadas, são motocicletas italianas, espanhóis, americanas, inglesas, e se a motocicleta é importada, é óbvio que as suas peças precisam ser importadas para ser recolocadas ali, para fazer um reparo. Então uma moto que não é ligada num período maior que uma semana, onde é o indicado ao mínimo uma semana ligar a moto, movimentar ela para questão de rolamentos e freios ali entrar em funcionamento, beleza? Calibragem de pneu, verificação do nível de fluido. Se isso não for feito toda semana, você pode aí ter a perca de uma bateria, de um fluido, de uma peça, que vai levar muitos dias para chegar no Brasil, porque ela vai precisar ser comprada na moeda local, ou seja, o dólar, o euro ou a moeda do país que for onde você comprar essa motocicleta, vai precisar pagar impostos de importação e vir através de container. Isso pode levar de 30 dias a 6 meses, um ano e meio para essa peça chegar nas suas mãos, ok? Isso vai gerar o quê? O desgaste de outras peças nessa motocicleta só pelo fato de aguardar o período da primeira peça, que já estava danificada. Então, requer um fino trato, esses são os dois fatores, um fino trato em todas as peças, verificando periodicamente o fluido e a validade dele, mas a atenção de que o abandono dessa moto pode levar à dificuldade de conseguir peças e o período para essa peça chegar pode gerar novas peças danificadas. Vimos dois cenários contundentes a respeito da motocicleta esportiva, que é diferente da motocicleta de competição. Beleza? A gente vai agora findar a nossa videoaula com esse último assunto. Higiene, mantendo o seu veículo bem cuidado e esterilizado contra Covid-19. A gente está vivendo aí, jovem, um novo cenário de contaminação através de um vírus, ok? Esse vírus, a gente já viu que ele é hospedeiro do humano, ou seja, só o humano tem esse vírus. Esse vírus não possui no chão, esse vírus não está na parede, esse vírus está onde? No ser humano. E por onde que esse vírus se transfere, contamina o próximo ser humano? A gente viu aí que os estudos indicam que são os fluidos humanos que fazem a transferência desse vírus. Que fluidos são esses? São lágrimas, né? Saliva, suor, espirro, tosse e até mesmo as pequenas gotinhas de água, as gotículas de água que tem na nossa respiração quando a gente fala, quando a gente respira. Sim, todas essas formas são meios de propagação do vírus. Então, se você coça os olhos e possivelmente encosta numa tomada, você está deixando fluido corporal na tomada. Não é que o vírus se alojou na tomada, o vírus está alojado no fluido que você depositou aqui em contato com outro humano. Vai ir para o quê? Para o fluido dele. Se ele fizer contato com áreas de acesso do corpo, nariz, ouvido, olho, boca, ele vai levar então esse fluido do outro humano para dentro do corpo dele e o vírus está instalado. Foi assim que a gente deu início e se mantém em todo esse problema de pandemia. Pandemia que é então essa infecção mundial através de um vírus humano, beleza? Se a gente entendeu que o Covid-19, esse vírus, se transfere através dos fluidos humanos, o que é pertinente para nós mecânicos e a nossa oficina ficarmos atentos? Primeiro, vale lembrar que como as oficinas são serviços essenciais, elas ficaram fechadas um período muito pequeno nessa pandemia, que foi só na primeira e segunda semana. Depois disso, assim como os postos de gasolinas e farmácias, foi permitido nacionalmente a abertura de todas as oficinas, visto que elas são serviços essenciais para manter outros serviços em funcionamento, tá? Mas é a manutenção de todos os carros aí,
policiais, de bombeiro, todas as ambulâncias, na questão aí de nós, mecânicos de motocicleta, a todos os motociclistas que estão abastecendo a população com alimento, entregas e tudo aquilo que a população não pode buscar, são então os motofretes que estão trazendo isso, ou seja, precisa continuar funcionando. Para isso precisam de quem? Sim, nós, você jovem, o mecânico de moto. Então, se ficou aberto esse período, nesse período teve picos máximos e outros picos, a gente passou por todos esses períodos e, queiro eu que nenhum de vocês tenha se contaminado, foi porque a gente teve cuidados com a higiene. E o que a gente pode ter de cuidados em relação à moto do cliente quando ela chega na oficina? Quais são as partes do corpo humano do cliente que tem fluido que vai estar em contato com a moto? Facilmente as mãos, né? Com as manoplas, os manetes, embreagem, freio, certo? Confirmar disso. Chave da motocicleta, toda a região próxima à chave da motocicleta ali também teve o banco da motocicleta com suor do corpo, das coxas, dos glúteos, transfere suor também para o pano do banco. E o que? De repente aquele cliente costuma deixar o capacete dele no retrovisor ou em cima do banco. Se o capacete é o maior retentor dele de saliva enquanto ele está andando, né? Se ali está depositado, qualquer objeto que ele esteja em contato também se contamina. Se a gente vê visualmente que o cliente já tem o costume de deixar ali o capacete sobre o retrovisor, por exemplo, já é uma área que facilmente você vai ter que fazer a esterilização. Utilizando o quê? Indica-se aí por todos os órgãos de saúde utilizar o álcool 70, ok? Álcool 70 já tem todas as propriedades para matar essa bactéria do Covid-19 sem danificar o veículo. Por quê? Já ouvi casos, eu mesmo ouvi casos de pessoas que tentaram higienizar a moto com água sanitária pura e acabaram manchando o banco da motocicleta, mancharam as manoplas, mancharam várias partes da motocicleta aí. Por quê? Porque é um produto sim efetivo, mas demasiadamente abrasivo e acabou danificando a motocicleta do seu cliente. Então tome muito cuidado quando na escolha do produto de limpeza, para ele não ser tão abrasivo a fim de causar um dano na motocicleta do seu cliente. Então essa que é a nossa dica para essa pandemia. Entrou em contato, o cliente chegou ali com a sua motocicleta, você devidamente usando máscara, o cliente também, claro, né? O que você vai se atentar com essa moto antes de mover ela para dentro da oficina? Vir ali com a sua flanela descartável ou o seu papel higiênico e higienizar todas as partes de contato com a moto, o capacete, onde ele deixou esse capacete, para depois colocar esse veículo para dentro do ambiente que vai estar outras pessoas trabalhando, o mecânico. Tomado esses cuidados, você está aí reduzindo muito as chances de contaminação com todos os seus cuidados pessoais de higiene, mais os cuidados aplicados ao veículo que você vai ter contato. Beleza, jovem? Essa aqui é mais uma videoaula, Professor Gui, mecânica de moto, e não esqueçam, temos a apostila e Google Forms na descrição do vídeo. Curte que vale como presença, se inscreva que vale como incentivo. Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula Mecânica de Motos para aluno MSE.